Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rick Beira, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Kim Porsche, a série. E que série, gente, muito boa demais. É um dos primeiros BLs que eu tenho que assistir, e realmente foi o BL pra mim até o momento. Porque ele conta a história de dois caras que se encontram e se apaixonam em um meio de uma loucura que são vidas deles. O caos que é ser apaixonado por um chefe da máfia e você ser o guarda-costas dele. Cara, sim, simplesmente fora do comum, inovador e muito bem conduzido, apesar de ter algumas problemáticas que não conseguiram explorar bem, mas ainda assim, no geral, foi uma série muito boa. Mas o melhor da série, além de tudo isso, é a química dos atores principais. O Millie e o Apu, cara, gente, esses dois em cena era uma loucura. Eu realmente já tinha visto cenas deles, né? Tudo tal, mas eu não esperava o impacto que seria assistir isso. E foi maravilhoso e satisfatório. Todas as cenas, inclusive até as mais, né? Mas enfim, mas foi muito bom. Eu não sei, vou expressar pra vocês como maravilhoso é Kim Porsche. Apesar de a Marfet, né, estar num plano de fundo para a história de romance dos dois, mesmo assim acho que a série conseguiu conduzir muito bem toda essa relação deles dois. Foi maravilhoso. Olha, de ruim mesmo foi a questão de não abordarem mais a questão mesmo da BAF, sim, né? Todas as questões que eles trabalham, as reuniões, acho que poderiam explorar ainda mais essas reuniões, mostrar um pouquinho mais de cena. Tivemos muitas poucas cenas de reuniões com outras gangues, sabe? Eu acho que ia ser muito interessante, ia trazer uma carga maior para a série, não só ficar só preso à família, porque foi um ponto muito chato, porque a questão foi mais a briga entre a família, do que a questão da máfia em si, porque como são duas famílias, mas ainda assim é uma coisa só, do mesmo jeito, mesmo tendo separado do mesmo jeito. Eu acho que erraram um pouquinho nesse ponto de vista, porque se era para ser duas famílias, que sejam famílias literalmente distintas, não juntas. Acho que faltou um pouquinho mais de entendimento do que eles literalmente queriam sobre essa questão familiar, que foi boa, mas aí só queria mesmo um romance, porque se fosse porque o que estava acontecendo não estava agradando, não estava satisfazendo ninguém, só estava enchendo chouriça para ter aquele fechamento ali daquela duração de episódios. E que por falar de duração, eu achava que não poderia ter 14 episódios. Acho que poderia ter uns 12 episódios, porque acabou enchendo um pouquinho de linguiça, mesmo eles não querendo, porque eles tentaram de todas as formas desenvolver os demais personagens, mas não conseguiram da forma como a gente esperava que fosse. No entanto, Castinho, o irmão caçula do Kim, que é o Kim Han, que teve uma narrativa por trás aí das descobertas da vida do Porsche, que é a grande paixão do Kim, e mesmo assim, ainda no final, a gente nunca conseguiu entender se ele literalmente descobriu tudo que estava por trás dessa ligação do Porsche com a família dele, porque a série não trabalhou nisso, ela só deu, ó, ele tá desconfiado, tá procurando, mas esqueceram. Vamos botar um romance nele ali, com o irmão caçulinha do Porsche, pra ver no que é que dá, e depois a gente desmanchar essa relação e acabou. Foi isso que aconteceu. Então a gente fica assim, pra que então? Ainda botaram o Cor, que é o pai do Kim, para contar essa outra narrativa da mesma história, deixando você ainda mais tenso, mais maluco, e no fim das contas conseguiu fazer com que esse personagem trouxesse uma carga ainda muito maior na série. Foi bom porque ele era o antagonista, mas mesmo assim acho que ainda esperava um pouquinho mais. Mesmo com todas essas questões que a série estava trabalhando, eu esperava um pouquinho mais. Não que a cena final foi ruim, mas
Eu sempre tinha aquela questão de sempre tava faltando algo, sabe? A série sempre traz isso. Foi chato, mas ainda foi bom. Do mesmo jeito. No meio desse processo, a gente descobre que a mãe do Porsche estava viva e sem memória, que é um dos maiores plots que eu já vi em toda a minha vida. Eu nunca poderia esperar um plot desse. Mesmo a série amarrando todas as situações, ainda assim foi um plot que surpreendeu. E como eu falei do antagonismo do Con, foi avassalador nesse momento. E ainda mais tudo o que fez a série não ter sentido. A série literalmente encaixou tudo naquele episódio e foi muito bom. Outra coisa muito boa e mais ou menos boa foi a relação problemática do Pete com o Vegas. Eu acho que assim, é uma relação muito controversa, porque foi uma relação que a série eu acho que não conseguiu trabalhar de uma forma razoável e preferiu deixar todos esses problemas do Vegas para trabalhar ali, mas não funcionou tão bem como deveria, porque em alguns momentos ficavam umas coisas muito rasas. A gente entendia toda essa cumplicidade, toda essa relação desses dois personagens juntos, entendendo o passado deles, que eram tão parecido quanto, mas eles forçaram um pouquinho a relação. Eu acho que sim, que eles forçaram um pouquinho a relação, mas no final funcionou. Mas eu não acho que poderia ter funcionado daquela forma, porque meio que estragou algumas coisas que a gente pensava daqueles personagens, né? Mesmo a gente não criando tanta expectativa, mas ainda assim, ainda estragou um pouquinho, mas foi um final satisfatório, que eles tiveram um final feliz. Mas eu ainda acho que quando você atira em um personagem para matar, você espera que ele morre. Agora, tomaram um tanto de tiro que o Vegas tomou no final e tá vivo na cena pós-crédito, vou te dizer que deu um misto de sentimentos. Porque eu esperava que ele morresse, porque ia dar mais impacto para a vida do Pete, ia dar mais por tudo que ele passou, né? Enfim, depois vocês vão entender. Mas, tudo vivo também foi um impacto positivo, mas eu acho que se ele morresse ia ser ver um personagem de fofo ou um personagem um pouco mais frio e mais tenso, sabe? Eu acho que faltou isso para calibrar um pouquinho as coisas e aí ia ficar muito bom. A atuação do pai do Vegas me pegou um pouco. Eu não sei se foi algo proposital ou se realmente foi algo dali do personagem de agir daquela forma, como se não soubesse o que fazer, mas ter que mostrar que tem o poder da situação, sabe? Acho que foi uma das coisas que me pegou muito nessa série. Não que foi ruim, mas da forma como foi atuado, pecou um pouquinho. Eu acho que poderia ter melhorado mais. Eu tenho muitas cenas favoritas, mas uma coisa que eu gostei muito foi de uma das músicas que é tocada na série, que foi criada, né, durante a série pelos irmãos dos protagonistas. E cara, foi uma música tão linda que depois que a gente vê que eles tocam ali, né, quase no finalzinho pra ele completa, foi muito linda, muito emocionante. No entanto que essa música trouxe uma carga ainda maior. Eu achei um pecado a série não ter tantas músicas, sabe? Tantas músicas na sua trilha sonora, só ficar na mesma e repetitiva da abertura de em tons diferentes. Não que seja ruim, mas acho que poderia ter mais. Uma das minhas cenas favoritas da série, eu não vou poder mostrar. É proibido por menores. Tanto porque as melhores cenas foram elas. Temos também algumas cenas de ação que foram muito boas, no entanto, da cena final ali, onde os dois giram ali e matam os capangas da segunda família. A cena do Vegas, do Pete ali, depois juntos. Cara, tem muitas coisas, mas as melhores, vamos dizer assim, foi isso. Mas assim, a única coisa ruim da série foi não ter se arriscado mais nas ações. Teve ação, mas eu acho que poderia ter mais além. Ainda mais como as faz de mafiosos, eles esperam as cenas de tirar o fôlego. Tivemos, mas eu acho que poderia ter mais. Ainda mesmo que a série
fosse só pega no romance, mas eu acho que ia trazer uma carga maior, não ficar só no romance. Mas fora isso, foi bom. Os demais personagens, aí foram com Deus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e para mais conteúdos quanto a isso. E até a próxima.